Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com os temas que são operadores e operações. E também nós vamos revisar alguns conceitos que foram trabalhados nas aulas anteriores. Primeiramente, o nosso código está aparecendo aqui e não aparece para a gente o número das linhas. Então vamos lá no menu Exibir e vamos marcar a opção Número de linhas. Vai aparecer aqui ao lado o número de cada uma das linhas. Esses números eles são importantes para a gente poder se localizar dentro do código, dentro do nosso algoritmo. Vou colocar aqui o nome 03 operações. Vou colocar aqui que nós vamos trabalhar com operadores e operações. Vou colocar aqui a autoria e vou salvar o meu arquivo. Arquivo, salvar. O nome vai ser 03 operações. Vou fazer alguns pequenos ajustes no código. Vou teclar Enter aqui para dar um espaço. Vou teclar Enter aqui para dar mais um espaço. Esse comentário de seção de declarações a gente pode apagar se a gente quiser, ele não é obrigatório. E esse outro comentário aqui também a gente pode apagar sem problemas. Vou fazer um ajuste aqui também um pouco mais para baixo. Então na aula anterior nós vimos como digitar um comando de saída, como o comando escreva ou o comando escreva L. E vimos que dá para a gente digitar uma mensagem. Só que tem um detalhe. Nós vimos aqui o procedimento correto da digitação do código. Vimos como executar pressionando a tecla F9 ou clicando no botão executar. E vimos lá o resultado. Nós não vimos nenhuma situação na qual a gente tem erro, por exemplo. Então eu vou fazer aqui. Ao invés de eu colocar as aspas, eu vou tirar as aspas e vou salvar e executar o meu código. Observe que apareceu para mim aqui um aviso de erro. A variável olá não foi encontrada e ele diz que o erro foi encontrado na linha 10. Observe, a linha 10 está aqui, ó. Vou clicar aqui em continuar, ele não consegue continuar, vou clicar aqui em terminar, a variável olá na linha 10 não foi encontrada, ok? Lembre-se aqui, ó, a importância dos números das linhas para a gente poder encontrar em qual parte do código está determinado trecho de comando nosso ou mesmo para a gente poder localizar um possível erro. E aqui aparece, olha, execução terminada por erro. Vou aqui colocar as aspas, vou salvar e vou executar. Tudo funcionando normalmente. Vou fechar aqui, vou apagar essa linha, que a gente não vai trabalhar mais com o Olá Mundo hoje. Salvar. Então na aula de hoje a gente precisa trabalhar com o conceito de operações. Nós já vimos algumas operações ao longo das nossas aulas. As operações podem ser operações de atribuição, operações de concatenação, operações algébricas, que são do campo da matemática, operações relacionais e operações lógicas. No nosso código, nós já vimos como fazer a atribuição. Para fazer a atribuição, a gente precisa criar uma variável, por exemplo, nós criamos uma variável chamada MSG, que é do tipo caractere, e nós indicamos no nosso código que a variável MSG recebe esse símbolo aqui que tem a flechinha, que é o sinal de menor que e o tracinho, indica recebe. Então a variável MSG recebe o seguinte conteúdo. Olá. Então ao fazer o uso deste sinal, você está utilizando o chamado operador de atribuição. E quando você for fazer a leitura dele, você pode ler da seguinte forma, com o nome atribui ou recebe. Por exemplo, a gente está atribuindo para a variável MSG o conteúdo olá. Ou a variável MSG recebe olá. A partir do momento que a gente pegou uma variável e atribuiu um valor para ela, a gente está fazendo um processo que a gente chama de inicializar uma variável. Inicializar uma variável significa que você vai colocar um valor dentro dela. E se esse valor é um valor fixo, significa que essa variável deixa de ser uma variável e ela passa a ser uma constante. Observem que a variável MSG é do tipo caractere e recebe como valor constante a palavra olá. Então, a variável, quando a gente atribui um valor para ela, a gente pode considerar que essa variável agora passa a ser uma variável com conteúdo constante, que é um conteúdo que não muda.
Além dos operadores de atribuição, nós também vimos os operadores de concatenação. No caso, a gente viu um especificamente, que é a vírgula. Mas além da vírgula, a gente pode utilizar também o sinal de mais. Por exemplo, se a gente quiser usar o comando escreva, que é um comando de saída, e quiser colocar um texto, por exemplo, mensagem, e a gente quiser juntar, ou seja, concatenar essa palavra mensagem com o conteúdo da minha variável MSG, a gente pode usar a vírgula e colocar aqui o nome da nossa variável. No lugar da vírgula, eu vou testar com o sinal de mais. A gente pode colocar também o sinal de mais, que ele funciona sem problema. Eu vou testar primeiro com o sinal de mais, vou salvar aqui, vou executar o nosso código. Observe, mensagem, olá, fechar, e vou testar agora com a vírgula. Salvar, executar, funcionou corretamente. Então nós já vimos esses dois conceitos na aula anterior, o conceito de atribuição e o conceito de concatenação. O que a gente viu de diferente hoje basicamente é que além da vírgula a gente também tem o sinal de mais como operador de concatenação. Então, para reforçar os conceitos, eu vou deixar para vocês um material na descrição e nós temos aqui o operador, a funcionalidade dele e os exemplos de aplicação. Além dos operadores de atribuição e concatenação, nós também temos os operadores aritméticos, que são usados em cálculos matemáticos. O sinal de mais, o sinal de menos, o asterisco, a barra, o porcentagem, ou a palavra reservada mod, e o acento circunflexo. Cada um desses representa uma operação matemática. A adição, subtração, multiplicação, divisão, o resto ou módulo de uma divisão e a potenciação ou exponenciação. Nós vamos fazer os testes de cada uma dessas operações, mas para isso eu vou organizar o código e depois eu explico cada um dos detalhes dele. Observem, eu criei as variáveis N1 e N2, que são números, vão ser do tipo inteiro, e criei as variáveis soma, diferença, produto, quociente, resto, que vão ser do tipo real. Daí, aqui na minha variável MSG, eu mudei o conteúdo para operadores e operações, aqui na concatenação eu coloquei aula 3, e eu criei as seguintes informações. Na variável N1, eu atribuí o valor 10. Na variável N2, eu atribuí o valor 2. Quando a gente cria uma variável, a gente está possibilitando o processo de entrada de dados. Quando a gente atribui valor para uma variável, a gente está fazendo o processo que a gente chama de armazenamento de um conteúdo em um espaço da memória. Daí eu criei as seguintes operações. Soma recebe N1 mais N2. Diferença recebe N1 menos N2. Produto recebe N1 vezes N2. Quociente recebe N1 dividido por N2. Resto recebe N1 mod ou resto de N2. A gente pode utilizar tanto o operador, que é o sinal de porcentagem, como a palavrinha mod em letras minúsculas ou letras maiúsculas. E daí eu digitei aqui basicamente o comando de saída, que é o escreva L, soma, e eu concatenei com o resultado dessas operações: soma, diferença, produto, quociente e resto. Vou salvar as alterações e vou executar o código em tela. Observe, aula 03, operadores e operações, e daí aparece aqui em cima o soma igual a 12, porque 10 mais 2 é igual a 12. 10 menos 2 é igual a 8. Multiplicação, 10 vezes 2, 20. Divisão, 10 dividido por 2, 5. O resto da divisão de 10 por 2 é 0. Vou fechar aqui e fazer algumas pequenas modificações. Por exemplo, ao invés de ser o comando escreva aqui, eu vou mudar para escreva L, para que o soma não fique lá em cima junto com o nome aula. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, vou mudar, por exemplo, N2 para o número 3. Vou salvar, vou executar e observem que aparece aqui agora. 10 mais 3, 13. 10 menos 3, 7. 10 vezes 3, 30. 10 dividido por 3 dá 3,3333. Aí é que acontece uma dízima periódica, né? O resto da divisão de 10 por 3 é 1. Então nós vimos as principais operações de
atribuição, concatenação e as operações aritméticas. Mas ainda faltam outras operações. Além da atribuição, concatenação e das operações aritméticas, a gente também tem os operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles são o sinal de igual ou igualdade, o sinal de menor que e maior que juntos, que representam diferente ou diferença, o sinal de maior que, o sinal de menor que, o sinal de maior ou igual e o sinal de menor ou igual. Esses são os operadores chamados relacionais. Eles são usados para a gente fazer comparação entre textos, entre valores booleanos, entre números. Nós vamos ver exemplos da aplicação de uso desses operadores relacionais ao longo das próximas aulas. Além dos operadores relacionais, nós temos também os operadores lógicos, que são basicamente 3. Pode ser que também você venha a precisar trabalhar com o quarto. Os operadores lógicos são o e, que pode ser o and em inglês, o ou, que pode ser o or em inglês, e o não, que pode ser o operador not em inglês. O e é um operador de conjunção, o ou é um operador de disjunção e o não é um operador de negação. Show, ou que é o mesmo que shore em inglês, ele também é um operador semelhante ao ou, só que ele tem pequenas diferenças. A gente vai ver exemplos em algoritmos para a gente poder compreender de fato a diferença existente entre esses tipos de operadores. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar nos conceitos de algoritmo e lógica de programação, para a gente poder aplicar principalmente os operadores relacionais e os operadores lógicos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!